Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os nomes de Deus que nós encontramos na Bíblia, não todos, mas queremos falar acerca da maior parte deles, para que assim passemos a conhecer melhor aquele que nós amamos, aquele que nós seguimos e servimos. Hoje gostaria de vos falar acerca deste nome, Jeová Tsebaot, que traduzido para a nossa língua do hebraico significa o Senhor dos Exércitos, ou aquele que trava uma guerra. E quando nós lemos acerca deste nome, o Senhor dos Exércitos, somos facilmente transportados para o exército celestial, que o Senhor lidera, exército esse que está ao seu dispor para aquilo que lhe apraz. Então, esse exército celestial é caracterizado por algumas coisas que eu gostaria de fazer referência desde já. Em primeiro lugar, o exército celestial, o exército de anjos, é um exército numeroso. Quando João foi arrebatado ao céu, lemos isso em Apocalipse, ele viu este exército. E ele disse que ele era composto por milhares de milhares, milhões de anjos. Um exército numeroso. Além de ser um exército numeroso, é um exército disponível a toda a hora, a todo o momento. Quando Jesus estava a ser preso e Pedro se opôs, nomeadamente atacando o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha com a espada, Jesus repreende-o desta forma. Ele diz: acaso pensas tu que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos são cerca de 72.000. Neste caso, o Senhor disse: o Pai poderia disponibilizar uma pequena fração do exército celestial e enviar-me mais de 72.000 anjos. Mas reparem também nisto. O Senhor disse: o Pai me mandaria neste momento. Não era necessário o Senhor fazer uma convocatória para que estivesse naquele momento mais de 72.000 anjos ao dispor do Senhor Jesus. Disponibilidade total e completa. Este exército também é caracterizado não somente pelo seu número avassalador, pela sua disponibilidade, mas também pelo seu poder. E isso está exemplificado no livro de Apocalipse, em que antes da entrada no reino, Satanás será preso. E queria que atentasseis para este pequeno grande pormenor. O Senhor não tem necessidade de mandar uma legião de anjos para prender Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, nós lemos assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Jesus, ao fim de 3 dias, saiu do túmulo. Poderia ter sido na hora, mas estava escrito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Mas Satanás, o Senhor decretou uma sentença de prisão de 1000 anos. E este anjo foi usado pelo Senhor para prender Satanás, para colocar um selo sobre a porta do abismo, e ele não saiu antes dos 1000 anos. E foi necessário apenas um anjo. Tal o poder deste exército. Este exército também tem uma outra característica. Em oposição ao exército de Satanás, porque Satanás também tem o seu exército. É composto pelos anjos decaídos, que quando Lucifer, Satanás depois, se rebelou contra Deus, pensa-se que um terço dos anjos o acompanharam nessa rebelião. E há um exército rebelde, os principados, as potestades,
os dominadores, os príncipes das trevas, como lemos em Efésios. É o exército inimigo. Satanás, o inimigo, também tem o seu exército. Mas esse exército é um exército rebelde. O exército celestial, que agora está e que desde sempre esteve sob a autoridade do Senhor Jesus, do Senhor, ele é um exército caracterizado pela submissão e pela obediência. Há um salmo, que é o Salmo 103, que nos fala acerca disto. Salmo 103, e é o versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. É um exército submisso, obediente. O Senhor manda, eles fazem, obedecem à sua palavra. Eles mantiveram-se fiéis ao Senhor a quando dessa rebelião e manter-se-ão fiéis para sempre. É um exército ativo. É um exército ativo contra Satanás e contra o exército rebelde. No livro de Apocalipse, capítulo 12, há uma passagem que nos fala acerca de uma batalha que vai acontecer durante a grande tribulação. E nessa batalha que está descrita em Apocalipse capítulo 12, eu queria chamar a vossa atenção para dois ou três pormenores importantes. Houve peleja no céu. Versículo 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Tudo leva a crer que Miguel, que é o arcanjo, lidera este exército, que por sua vez, o arcanjo Miguel está sob as ordens do Senhor. Mas Miguel tem este lugar de proeminência e de liderança. E nós vemos que houve peleja no céu. Uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, o exército rebelde. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Nós sabemos que hoje Satanás e o seu exército e os demónios têm o seu quartel-general nas regiões celestiais. E nesta altura eles vão ser expulsos das regiões celestiais. A nossa luta, diz Paulo, escrevendo aos Efésios, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, os dominadores, os príncipes das trevas, nos lugares celestiais. E eles têm o quartel-general nos lugares celestiais. Mas vão ser expulsos de lá nesta altura. E vai haver uma batalha para os expulsar. E foi expulso, versículo 9. O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles depois o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Isto uma referência aos homens. E agora reparem, por isso festejei aos céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, foi expulso das regiões celestiais, nesta peleja, liderada por o arcanjo Miguel e o exército celestial de Deus. Foram lançados na terra, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora o diabo, nesta altura, ele passa das regiões celestiais e passa a ter o quartel-general na terra. E daí, os estragos que ele vai fazer aos homens durante a grande tribulação, a perseguição, a crueldade, a violência. Depois no versículo 13 nós vamos entrar em escatologia relacionada com a grande tribulação, milénio, etc. Mas deixa-me só fazer esta última referência, versículo 13. Quando depois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é esta mulher? Esta mulher é a nação de Israel, de onde veio o Senhor Jesus. Deu à luz um filho varão. Deu à luz o filho varão, melhor direi. É um exército ativo. Isto leva-nos também para uma outra esfera.
Antes disso, eu creio que esta batalha não é uma batalha única que vai acontecer só no tempo futuro. Todos os dias, com certeza, que há batalhas no mundo invisível, no mundo espiritual, entre elementos destes dois exércitos, os anjos de Deus e os anjos decaídos de Satanás. Aqui, talvez seja a batalha mais importante em que todo o exército é convocado para esta luta. Mas um dia nós vamos ter conhecimento. Nós vamos ter conhecimento. Nós vamos ter conhecimento dessas lutas e dos livramentos dos anjos em relação ao povo de Deus. É um assunto, já agora é um assunto que em certos pensamentos teológicos há pessoas que defendem que os anjos hoje são meros espectadores. Que são meros espectadores daquilo que a Igreja faz e daquilo que a Igreja é. Nomeadamente, eles atentam para a obediência e a submissão que a Igreja deve ter perante o Senhor. Portanto, é um exército que de ativo passou a passivo, a meros espectadores. São meros espectadores, alguns pensam. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que este exército, o exército celestial, ainda estará ao dispor do povo de Deus, defendendo o povo de Deus. É um exemplo, sei que está relacionado com o Velho Testamento, mas eu estou convencido que essa situação se repete mais vezes do que aquelas que nós imaginamos. Então, essa passagem está no livro dos Reis e fala-nos acerca de uma coisa. Fala-nos acerca de Geazi, o servo de Eliseu. Naquela altura Israel estava em luta contra a Síria, estava em guerra contra a Síria, melhor direi. E também não vamos entrar em pormenores. Um dia, o moço de Eliseu, Geazi, acordou muito cedo e quando ele abre a porta da casa, o que é que ele viu? Ele viu o exército sírio. Tropas, cavalos de ferro, tropas, cavalos e carros de ferro cercavam a cidade. Ele ficou tremendo de medo. É que Geazi sabia porque é que esse exército estava lá. Era para o prender a ele e também o profeta Eliseu. E ele entra em casa, espavorido, e fala com Eliseu e, por outras palavras, disse: nós não vamos sair vivos daqui. Eliseu acalmou e orou e clamou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos da alma, para que o seu moço tivesse a possibilidade de ver o mundo espiritual. E por um momento ele viu. Ele sai novamente para fora da casa e ele olha. Ele olha e o que é que ele vê? Ele vê que há um outro exército ali. Além do exército sírio, havia um exército, não de tropas, mas de anjos, que também estavam assentados em cavalos. Mas os carros não eram carros de ferro, como os carros do exército sírio. Eram carros de fogo. Eliseu tinha-lhe dito que maior eram aqueles que estavam com eles do que aqueles que eram contra eles. E realmente ele viu que o monte estava cheio. Numeroso. O exército celestial. Numeroso. A carta aos Hebreus. Há pensamentos diferentes a quem é que ela se dirige. Sabe-se que é aos Hebreus. Também há alguma discussão, entre aspas, quem é que é o autor dessa carta. Eu pessoalmente, penso que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Dirige-se aos Hebreus, mas eu também penso que se dirige não somente aos Hebreus, obviamente, mas a Hebreus que se converteram ao cristianismo. E então a carta fala-nos acerca da superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, em várias áreas. Com que finalidade? É que a palavra de Deus, nós lemos em Atos, que havia milhares de judeus, alguns com proeminência na religião judaica, que se tinham
convertido ao cristianismo, mas ainda eram zeladores da lei. Então, pensamos nós, que Paulo escreveu esta epístola para os libertar dos rituais e do zelo da lei que eles tinham herdado dos seus pais. Era para que eles se libertassem completamente e abraçassem o cristianismo na sua plenitude. E por que nós dizemos que eles eram crentes, que pertenciam à Igreja do Corpo de Cristo, já naquele tempo? Porque no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, trata-os assim: santos irmãos, que participais da vocação celestial. Ora, é a Igreja que participa da vocação celestial. Uma é a glória dos celestiais, outra é a glória dos terrenos. A Igreja tem uma vocação celestial, participantes da vocação celestial. E estes crentes hebreus também eram participantes da vocação celestial, pertenciam à Igreja. E o que é importante, que eu quero agora chamar a vossa atenção, é que o escritor desta carta, escrevendo aos hebreus, participantes da vocação celestial, membros da Igreja, e ele fala que, no capítulo 1, versículo 14, acerca dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores, não é eles foram, ou eles serão, não, eles são no tempo presente. Naquela altura, sim. E se eles eram espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, isto aplica-se à Igreja do Corpo de Cristo, nos dias de hoje. Eles são, não é, repito, não é foram, não é serão, eles são no tempo presente. E no tempo presente, o exército celestial está ao serviço, ministrando, servindo a favor dos que hão de herdar a salvação. Que, noutra parte, diz-nos que o Senhor virá para aqueles que o esperam para a salvação. Quem é que o espera para a salvação? A Igreja. Quem é que vai herdar a salvação? A Igreja. São espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E um dia nós na eternidade iremos ver os livramentos do Senhor. O contra-argumento em relação a isto, o que é mais usado, é que quando Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele fala acerca de que todos me abandonaram. Ninguém foi em sua defesa, na sua primeira defesa. Ninguém foi falar a seu favor. Ele estava ali sozinho. Mas ele depois diz, mas o Senhor assistiu. E então, por causa deste versículo, muitos deduzem que hoje temos um livramento direto, exclusivo do Senhor. É o Senhor que nos assiste, não são os anjos. Mas isto não invalida o facto do Senhor também poder enviar anjos a favor dos que hão de herdar a salvação. Enviados para serviço. Para serviço. Uma coisa não invalida a outra. O Senhor pode nos assistir diretamente ou pode nos assistir através do seu exército celestial. Mas não somente este exército está ao dispor e pertence, não somente os anjos pertencem ao exército celestial. Só uma curiosidade, entre aspas, que não é curiosidade, porque nós não tratamos a Bíblia debaixo desse prisma. Mas, se calhar algo que é pouco valorizado. O exército celestial também é composto, por exemplo, pelas estrelas. Você também pode usar os astros, pode usar as coisas que ele criou, como fazendo parte do seu exército. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Todo o seu exército. A que é que se refere este exército? Nós em Isaías, capítulo 40, versículo 25, o Senhor diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Levantei ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a faltar o seu exército de estrelas. E temos duas situações que são as mais conhecidas na Bíblia, em que o Senhor usou o exército das estrelas. José estava a travar uma guerra, uma luta, portanto, estava a travar uma batalha contra os amorreus, e ele necessitava de mais dia. Que a noite não se apressasse no seu desenvolvimento normal, do dia para a noite.
E então ele clamou ao Senhor para que o Senhor parasse o sol, para que o dia se prolongasse, tivesse mais luz, mais claridade, para desbaratar o exército inimigo. E nós vemos que o sol parou. O Senhor usou o exército das estrelas, o sol. Também depois, ao nível pessoal, Ezequias está doente, ele clama ao Senhor, aquilo era uma doença para a morte, ele clamou ao Senhor para que o Senhor lhe desse mais alguns anos de vida, queria ter um filho. E o profeta Isaías disse que ele iria viver. E ele deu um sinal. E Isaías clamou ao Senhor, que fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol no relógio da casa. O Senhor usou o sol para, ao serviço da fé de Isaías, para fortalecer a sua fé. Mas Jeová Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, além dos anjos, além das estrelas, e particularmente no tempo que se chama hoje, foi sempre, mas quero fazer uma referência mais direta ao tempo que se chama hoje. O Senhor quer usar pessoas na luta contra Satanás e os seus anjos decaídos e o seu exército. O Senhor quer que nós, o seu povo, travemos as batalhas do Senhor. E muitos têm travado estas batalhas. Quero fazer referência ao apóstolo Paulo, um soldado de Cristo, valente, resoluto, corajoso. Ele escreve a Timóteo, na última etapa da sua vida, ele sabia que a sua partida estava próxima. E como um velho guerreiro, ele faz referência às cicatrizes que não somente tinha na alma, mas também no corpo. Traga as marcas, traga as cicatrizes do Senhor Jesus devido às lutas que ele travou. O chicote, a fome, a sede, naufrágios, apedrejamentos, açoitado com varas. Eu trazia no corpo as marcas de um velho guerreiro, Ainda hoje tantos têm no corpo as cicatrizes provocadas pela tortura. Trazem na alma as feridas provocadas pela morte dos seus entes queridos, que eles não se conseguiram despedir deles. Foram separados deles. E estão a ser separados deles em prisões. Esquecidos. Colocados lá num canto da prisão. Em condições miseráveis. Mas na sua resiliência, na sua paciência, na sua não desistência, continuam ali, esquecidos, a travar as guerras do Senhor. As guerras do Senhor. E Paulo escreve a Timóteo, dizendo-lhe para ele ser um bom soldado de Cristo Jesus, um bom soldado. E ele fala nisso na segunda epístola, no capítulo 2, como que ia passar-lhe o testemunho para que passar-lhe o facho para que esta guerra contra o exército das trevas continuasse a ter soldados valorosos. E então ele diz no capítulo 2, versículo 4, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Um bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se embaraça ou se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Nós fomos alistados. Às vezes há aquela ideia de que nós somos soldados se quisermos ser. Não. Nós somos soldados. O Senhor conta connosco como soldados. Quando nós somos salvos, não somente fomos escritos no livro da vida, não somente passamos a pertencer à família de Deus como filhos, por adoção em Cristo, mas também fomos alistados no exército de Deus. Agora, podemos ser bons soldados, maus soldados, ou sermos soldados, porque somos soldados, mas recusarmos a combater. Estamos ali, neutros, aliados desta luta espiritual que se trava diariamente, que nós, como soldados de Cristo, devemos de travar diariamente. Contra a mentira, contra a ignorância, contra o estilo de vida do mundo. Travarmos esta luta com bons soldados, defendendo a palavra, anunciando a palavra, conquistando território ao inimigo, porque o mundo está no maligno,
está no maligno. E estamos a fazer guerrinhas, estamos a fazer não somente guerrilha, mas também uma guerra aberta, o que devemos fazer. E o Senhor tem o seu exército na terra, que é o seu povo. Que é o seu povo. E para este exército o Senhor deu-nos autoridade, deu-nos poder e deu-nos uma armadura. A armadura é dele. Porquê? Porque o Senhor fornece tudo aquilo que é necessário, não somente à vida e à piedade, mas também para que nós travemos esta luta contra os principados, contra as potestades das trevas. E nós lemos isso em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Podemos ficar firmes. É toda a armadura. Nós não podemos dispensar nenhuma peça dessa armadura. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados, os potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Portanto, é toda a armadura de Deus. Toda. Para que possas resistir no dia mau. E depois de teres feito tudo ou vencido tudo, depois de teres feito tudo, cabe-nos a nós não fazermos só alguma coisa. É fazermos tudo aquilo que nós podemos fazer. Depois de termos feito tudo, permanecer inabaláveis, ficarmos firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Há um suprimento total nesta guerra, suprimento que o Senhor dá ao seu povo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os séculos. Esta armadura, uma armadura completa, suficiente. E sermos bons soldados travando estas lutas do Senhor. Para que não vivamos apenas à conta daquilo que ouvimos das batalhas e das vitórias dos outros. Temos a nossa própria história. A história de lutas e de vitória. Fortalecidos na força e no poder do Senhor, usando toda a sua armadura. Para a glória do Senhor dos Exércitos, Jeová Tsebaot. De modo que possamos chegar ao fim da nossa vida e com convicção, com o sentimento de dever cumprir, olhando para as cicatrizes das nossas lutas, possamos dizer aquilo que o velho guerreiro, o apóstolo Paulo, disse: combati o bom combate, sob as ordens de Jeová Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe.